Mas o senhor pode contestar e dizer que não é isso, mas os números do Anuário da Segurança Pública, os mortos por 100 mil habitantes, mortes violentas de Goiás, é 3 vezes a de São Paulo. Bom, mas o problema... Não, veja, você está perguntando assim, é o mais seguro? A minha polícia foi feita para cuidar da população. Sim. Eu não tenho polícia para se acovardar diante de facínoras, não. Você sabe que eu vim aqui para contestar, né? Ele é bom, mas eu também vou apertar ele. O senhor foi contra a política de armas do Jair Bolsonaro nos 4 anos? Porque... Não fui contra, não. Não fui contra, não. Não fui Ela contra. não ajudou? Não fui contra, não. Não fui contra de maneira nenhuma. Não fui contra mesmo, tá certo? Eu tenho discordado muito dele, negócio de política agrária, não vamos falar daqui a pouco. Né? Que agora eu virei comunista. O senhor é candidato à presidência da República, apresentou esse interesse em outros lugares e aqui também. Como é que a população olha para o seu discurso, para a sua atuação e consegue diferenciar o senhor, por exemplo, do presidente Lula? Pretende levar esse discurso adiante? Porque isso, por exemplo, não tem nada a ver com bolsonarismo, não tem nada a ver com liberalismo brasileira. Eu tô junto, mas isso que você está dizendo... O senhor pode odiar o que eu vou falar, mas isso que o senhor está dizendo tem mais a ver com o Lula do que com o Bolsonaro. Me permita uma... Mas você vê o Lula agora destruindo a reforma trabalhista do Michel Temer. Não aconteceu nada. Pessoal, o Ronaldo Caiado passou por cima do Reinaldo Azevedo nessa entrevista. Pessoal, vê só. O Reinaldo Azevedo foi comparar o Ronaldo Caiado com o Lula. Vê só se tem comparação. Ronaldo Caiado disse, não, é porque você se parece com o Lula em algumas coisas. O Ronaldo Caiado vai dizer, epa, peraí. Não tem nada a ver eu e ele. Pessoal, deixei os melhores momentos separados aqui para vocês conferir essa passada por cima que o Ronaldo Caiado deu em cima dele. Isso foi uma vergonha para a esquerda e para o Reinaldo Azevedo. Deixa o like, curte, comenta e compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Estava conversando com o Valfrido ali sobre o problema da segurança pública no Brasil, que hoje eu acho que tem que interrogar. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito no Brasil? Não é que é o Estado Democrático de Direito se eu tenho um Estado constituído e o Estado das facções. Qual é o tamanho dele hoje no Brasil? Ele é maior ou ele é menor? Ele é mais poderoso ou menos poderoso? E o cidadão fica totalmente enclausurado porque as autoridades se acovardaram diante do poder, tá certo? De retaliação, de agressão, de ameaças e de poder financeiro dessas facções. Eu não conheço nenhum país onde se tem uma democracia plena que você diga, não, aqui é o território do PCC, aqui é o território do Comando Vermelho, aqui é o território da tal facção. Eu não conheço isso. Então isso, Reinaldo, é uma matéria que não pode ser, não estou vendo, não vi, não sei o quê, cidadão foi lá, roubou, é igual era no meu estado. Cheguei, 34 caminhonetes diesel era por dia que se roubava dentro da capital, a zona do entorno de Brasília ali era a facção A que tomava conta, era a facção B, só pode entrar se pagar pedágio, só pode entrar se tiver autorização aqui da facção, certo? Em 2 minutos, Goiás é o estado mais seguro do Brasil, é o menor seguro de carro, o cidadão vive na fazenda, vive na cidade, vive no bairro dele, vive em tudo quanto é lugar, leva a criança para passear na praça, leva o outro para poder pegar o ponto de ônibus. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Goiás é um estado 100% seguro. A Amazônia já não é mais de produtor rural, já não é mais de brasileiro, ela é das facções e do narcotráfico. E essa realidade ela vai ser enfrentada como? Por exemplo, eu fui médico no Rio de Janeiro. Eu ia no Morro do Borel, no Morro da Rocinha, atender paciente. Aquela época minha, era do jogo do bicho, não sei o quê e tal. Mas não tinha essa violência. Eu entrava com a ambulância lá, pegava as pessoas e voltava. Hoje em dia, como é que você vai para circular na região? Eu li alguns dias que o senhor não nega que possa ser candidato em 2026. Ainda bem, tomara que não negue. Porque eu, como sempre tive esse estilo meu, muito direto, tá certo? Eu não fico tentando buscar, quem sabe, talvez, mais ou menos. Eu nunca fui assim, né? Eu sempre fui muito direto nas minhas coisas. Pelo contrário, o que eu vejo hoje é que até as dificuldades que eu tive no processo eleitoral, onde teve um candidato dele, defendido por ele, a governador do estado de Goiás, hoje eu tenho a simpatia e o respeito de todos eles, tá certo? Nessa minha posição como governador do estado. Tá certo? Pela minha coerência que mantive durante o tempo todo. Isto tudo é que me faz ter esse diferencial hoje na avaliação da população do meu estado de Goiás e que traz reflexos hoje para a política nacional. Eu vou buscar junto ao meu partido
a condição de poder estar ali entre os pretensos candidatos para ser candidato a presidente da República mesmo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho ali mais ou menos, quem sabe, talvez, eu não tenho essa conversa. Agora, isso aí não é só a intenção do Ronaldo Caiado. Isso é a construção de um processo político, de um processo partidário, dentro de articulações que você não pode passar, como se diz, o carro diante dos bois. Agora é hora de você conversar com as lideranças políticas, de você fazer uma aglutinação de partidos. Qual é o candidato que vai melhor representar tudo isso numa eleição de 2026? Qual é a experiência que ele tem, não na teoria, não na tese do achismo, mas o que ele já fez que pode comprovar que, diante de situações como essas, já morei na França, já percorri muitos países democráticos ali, mas nunca vi essa flexibilização, essa concessão, esse acovardamento diante de algo que está tomando conta da América Latina. Fui convidado pelo Macri para debater sobre narcotráfico ocupando o executivo dos países da América Latina. Ex-presidentes e vice-presidentes de todos os países, do México ao Chile, estavam presentes lá em Buenos Aires e mostrando que hoje a ascendência deles já é total na definição das eleições ou no comando como candidatos. Mas o senhor pode contestar e dizer que não é isso, mas os números do Anuário da Segurança Pública, por exemplo, os mortos por 100 mil habitantes, mortes violentas de Goiás, é 3 vezes a de São Paulo. Bom, mas o problema... Eu estou perguntando, veja, eu estou perguntando se é o mais seguro. A minha polícia foi feita para cuidar da população. Sim. Eu não tenho polícia para se acovardar diante de facínoras, não. A minha polícia está lá. Eu pergunto a você entra em Paraisópolis à noite? Já entrei, mas consegui sair, mas de qualquer modo, eu não estou dizendo que é fácil de entrar. Eu quero que você me diga um lugar em Goiás que você não entra em qualquer hora da noite e transita tranquilamente com seu relógio, tá certo? Anda de carro, vida aberta, na rua, transita com total tranquilidade. Agora, se o bandido resolve enfrentar a minha polícia, aí é diferente. Não, mas essas mortes que eu estou dizendo não é morte da polícia, é morte da população mesmo. São mortes violentas por 100 mil habitantes. Você vê hoje a Bahia hoje chegou em patamares, Bahia é enorme, aonde você perde o comando da segurança e as facções se enfrentam. É o dobro de Goiás. Qual é que é a matéria hoje que está na mídia internacional? É a facção do México, da Colômbia, da Venezuela, disputando com o PCC o Comando Vermelho o domínio da Amazônia. Então, o que eu vejo hoje, e que está sendo muito colocado à margem da discussão, é a situação da fragilidade da segurança pública no Brasil hoje. Ela hoje, tem um dado agora que vocês publicaram, como você mantém essa informação toda, a Força Nacional consumiu até agora 10 milhões de reais lá no Rio de Janeiro. Não prendeu nenhum bandido e nenhuma arma. 10 milhões de reais estão lá. Então eu pergunto a você, onde é que está o Estado? Você sabe que eu vim aqui para contestar, né? Ele é bom, mas eu também vou apertar ele. O senhor foi contra a política de armas do Jair Bolsonaro nos 4 anos? Porque... Não fui contra, não. Não fui contra, não. Não fui Ela contra. não ajudou? Não fui contra, não. Não fui contra de maneira nenhuma. Não fui contra mesmo, tá certo? Hoje, o cidadão em Goiás não precisa mais porque eu tenho as melhores armas nas mãos dos policiais. Eu tenho hoje a melhor qualificação dos nossos batalhões. Sim. Como eu tenho apenas 12 mil homens da Polícia Militar e 5 mil homens da Polícia Civil, da mesma maneira que eu, como médico, me especializei em operar coluna, eu apoiei todas as ações para criar batalhões especializados. Então, a minha polícia em Goiás, por exemplo, pra você ter uma ideia, as pessoas ficam a ver com ciúme quando eu falo que é minha polícia. Nunca teve um roubo a banco em Goiás. Nunca teve um novo cangaço depois que eu assumi o governo. Nunca teve um sequestro de pessoas. E o cidadão hoje paga o seguro mais barato do Brasil e transita em tudo quanto é lugar. Há poucos dias eu recebi uma homenagem. Joalheiros. Joalheria tinha uma quadrilha em São Paulo famosa, roubava todas as joalherias que tinham Rolex, que era famosa aqui. Roubou Campinas toda, roubou Ribeirão Preto, roubou São José do Rio Preto, coisa de doido. Chegou em Goiás, roubou uma joalheria lá num shopping flamboyante de Goiás, foi lá, levou os relógios todos, tá certo? Às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, todos já tinham sido resolvidos e, ao mesmo tempo, todos os relógios haviam sido devolvidos
Aí eu recebi uma comenda que nunca no Brasil se viu, tá certo? Não só resolver o problema, como devolver 100% daquilo que foi roubado. O senhor admite que o senhor vive uma circunstância que, por exemplo, no Rio de Janeiro, talvez não funcione? Se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, eu mudava para a Rocinha. Opa, vamos lá? Eu instalava o governo dentro da Rocinha. Tá bom? Dentro da Rocinha. Eu não ia ficar lá no Palácio das Laranjeiras, não. Eu ia ficar dentro da Rocinha. Ah, mas não é a Rocinha, é o Morro do Alemão. Então eu ia lá pro Alemão, para Maré. Então eu ia para Maré. Porque aonde não se tem autoridade, não se tem liberdade e nem democracia. Hoje as maiores multinacionais do Brasil são PCC e Comando Vermelho. As duas maiores multinacionais brasileiras. Hoje elas vendem tecnologia para o mundo todo e exportam know-how para o mundo todo. São essas duas hoje. Eles estão em vários países da Europa, inclusive. Lógico, estão em vários países da Europa hoje, levando produto e as facções da América Central já estão migrando para cá para serem associadas dela. Tamanho o nível de tecnologia que elas têm hoje. Então, ao brincarmos com isso, nós vamos estar destruindo nossos jovens, Reinaldo. Quando eu cheguei ao governo, mataram 2 professores em Goiás, no entorno de Brasília, porque o professor denunciou os traficantes que haviam mandado os jovens comercializarem droga dentro do colégio. Um em Valparaíso, outro em Águas Lindas. Pra você ter uma ideia. A que ponto chegou o cerceamento do direito das pessoas dentro ali do colégio. Eles mandavam em tudo no colégio. Então, quando a pessoa fala em direito humano, eu pergunto, onde é que está o direito humano das crianças e de jovens que são levados por esse intuito de dizer, eu vou vencer na vida porque eu sou hoje um faccionado. Eu vou poder comprar uma moto, vou poder comprar uma roupa mais bonita, vou poder andar. Mas dá para falar de direitos humanos cuidando dessas duas coisas. Me permita fazer uma pergunta nesse sentido. Como é que o senhor vê a participação de uma política carcerária que nós temos no Brasil, que não é de direita nem de esquerda, é do Brasil, que encarcera pretos, jovens, usuários de droga, que os converte em membros de facções, porque são treinados dentro dos presídios, que lhes serve comida estragada, que lhes atribui uma condição dentro dos presídios, muitas vezes desumana, a palavra é essa. Se fosse governador do Rio de Janeiro, de fazer um governo a partir da Rocinha, o que o senhor está dizendo é o seguinte, o Estado precisa ocupar os espaços onde estão os criminosos. Eu sou governador de Goiás, não tem um pau de terra em Goiás que eu e a segurança não transite. Você tinha um nível de criminalidade nesse patamar. Como eram os presídios em Goiás? Quando eu assumi o governo, a Carmen Lúcia foi a Goiás como presidente do Supremo, não teve como sair da sala do presidente do Tribunal de Justiça no estado de Goiás. Não teve como sair da sala. Não tinha segurança para transitar em Goiás, muito menos para chegar no presídio. Eu lembro dessa história. Veja bem, isso estampado por toda a rede. Aí, o Jornal Nacional, a Globo, a Record, a Bandeirante, todos fizeram, tá certo, um documentário sobre os presídios de Goiás. Impressionante, eu até vou lhe mandar depois. Fizeram por drone, filmagem de todo tipo. Então, assim, lá no presídio de Goiás, eles construíram um motel dentro do presídio e cobravam R$150, tá certo? Para usar como quarto de motel. E o chefe da facção usava a mulher do outro, porque o outro tinha uma dívida com ele. O cidadão lá, mas está filmado, todo mundo falando no telefone, cheirando cocaína, fazendo churrasco, tudo isso filmado. Enquanto você não controlar as penitenciárias, você não tem segurança no seu estado. Então, as penitenciárias de Goiás hoje, elas não dão guarida para o cidadão poder se meter a fazer isso. Não, ele está lá para cumprir pena, ele vai cumprir pena. Agora, o que é que tem? Tem um lado nós vamos ver que é o lado de vocês. Primeiro, quantos estão presos sem ser julgados? Hã? Não, quantos estão presos sem ser julgados? 400 mil, mais 50%. Hoje, quando você tem os faccionados com total liberdade, ele ameaça os outros e não deixa com que eles se integrem para poder ser ressocializados. Trabalhar, poder estar lá fazendo serviço de marcenaria, ou se não de confecção, ou se não na área do que ele desejar ali dentro, que tem todas as estruturas montadas para ele, porque o faccionado não admite trabalhar. Então,
isso tudo é o que eu fiz. Não. Essa penitenciária aqui de segurança máxima, aqui está o Comando Vermelho. Essa aqui de segurança máxima, no outro lugar. Essa aqui está o PCC. Então, a partir daí, eu cheguei àquilo que se chama segurança plena em Goiás. Porque os cabeças não tiveram mais acesso a nada. Não tiveram mais como mandar dar ordem, nem determinar, e nem serem temidos dentro das penitenciárias. Aí o colega meu disse, mas Caiado, daí 4 anos, meu amigo, eu vou largar isso e vou fazer tantos inimigos na minha vida, deixa isso acontecer. Então, o que está faltando no país é exatamente uma política que mostre resultados. Por que é que não se faz? A maioria dos governantes tem dono. Tem dono? Dono. Opa! Não sei o quê, afinal de contas eu te financiei, o que você está fazendo isso aí? Certo? Mas não é da democracia Quem tem que indicar isso? o comandante da Polícia Militar sou eu. Quem tem que indicar o secretário da Polícia Civil, o diretor da Polícia Civil sou eu. Eu que financiei essa campanha. Eu tenho discordado muito dele, negócio de política agrária, nós vamos falar daqui a pouco. Né, que agora eu virei comunista. Ninguém nunca lhe disse, nomeia esse, escolhe aquele, você mandou as favas e pronto? Sabe o que é? Já estão tão acostumados comigo, tá certo? Que as pessoas já sabem que não tem espaço para vir com esse tipo de conversa comigo. Eu não dou ousadia para a pessoa Ou chegar você faz o quê? e falar. Ou o senhor faz o quê? Na mesma hora eu esculhambo, tá certo? Isso dependendo do fato que for, eu mandar o Jamar dentro do gabinete. Não precisei ainda, mas se precisar eu faço. Quanto é que eu ganho por mês como governador? Você deve estar ganhando uns 20 e poucos bruto. É? Não, eu ganho líquido 20.252 20 mil reais. Isso. Ainda bem que você não depende disso, né? Eu estou dizendo que a pessoa tem que ter compromisso moral com o cargo que ele ocupa. Tá. Eu não estou dizendo que ele tem que ser rico. Eu estou dizendo que ele não pode transformar a mesa de governador em balcão de negócio para ele se enriquecer no cargo. Mas, governador... Porque como é que um cidadão que ganha 20 mil reais acrescenta patrimônio no seu imposto de renda? Como? Quando a gente diz para fazer isso não pode ter dono, então a gente inviabiliza todo mundo que não consegue financiar a sua própria campanha. Não. Para fazer isso. Não, maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Eu criei uma taxa em Goiás, tá certo? Eu tive coragem de tirar uma taxa em Goiás, que muitos produtores rurais brigaram comigo, ficaram revoltados e tudo mais, eu expliquei para eles. Acabei de perder a arrecadação. Eu não vou poder parar minhas estradas. Eu não entendi. Que taxa que é? Explica. Não. Quando nós tivemos a trazer a tributação da energia, da telecomunicações e de combustíveis a patamares de 17%, o Estado de Goiás perdeu 4 bilhões e 700 milhões de arrecadação. Eu teria que parar minhas obras em Goiás, porque eu não teria como manter a estrutura de governo, com saúde, com educação, com segurança, com programas sociais e continuar fazendo rodovias. Eu cheguei e disse, olha, o setor rural vai ter que pagar uma contribuição. Estipulei o que chama Fundeinfra, aprovei uma emenda constitucional e realmente criei um tributo para que eles pagassem, as mineradoras e os produtores. Entendeu? Por que nós temos a maior regionalização de saúde hoje no Centro-Oeste, interiorizando a saúde e investir mais de 16 bilhões na saúde? Porque não se rouba e não deixa roubar. Entendeu? Então você tem que tomar uma medida austera, não é porque o cidadão lhe apoiou. Entenda bem, você é Valfrido, você é CPF Valfrido. Você governador do Estado é outra coisa. É governador de 7 milhões de goianos. Eu sou governador de 7 milhões de goianos. Eu não estou ali para proteger quem financiou, quem deixou de financiar. Eu estou ali para tomar decisões duras necessárias para dizer o braço do Estado vai estar onde se precisar do Estado. Há 10 anos atrás eu fui com a Kátia promoveu uma reunião na China. Senadora Kátia Abreu. Já entrevistada aqui. Nós fomos para lá. Brilhante entrevistada. E lá nós fomos para Xangai. Agora eu voltei 10 anos depois. O que é aquilo? É outro lugar. É outro lugar. É outro mundo, não tem mais. Eu cheguei, há 10 anos atrás, eu cheguei em Pequim, todo mundo de máscara, com filtro, aquela fumaça preta em cima, ninguém ali dava conta nem de respirar direito. Cheguei agora, 10 anos depois, tudo arrumado, tudo florido, tudo arrumadinho, céu brilhando, bonito, as coisas todas no lugar, tá certo? Cheguei em Xangai, outro mundo, tá certo? Cheguei em Shenzhen, aí eu fui lá visitar a fábrica da Huawei. Aí disse, bom, peraí, quantos pesquisadores o senhor tem aqui? Aqui nós temos 25 mil pesquisadores PhD. Engraçado, eu não estou vendo nenhuma parede riscada aqui na universidade. Aí ele olhou assim, como?
Eu não estou vendo nenhuma parede riscada, pichada aqui na coisa. Eu disse, mas pichar por quê? Para que pichar? Então, quer dizer... Caiado, eu vou deixar para o Valfrido. Tá certo? Então, quer dizer, você vê que tudo isso, se você não der o bom exemplo como governante, as pessoas se acham no direito. Por que é que não se governa? Porque, gente, não tem segredo. Quem está no comando, a polícia sabe da vida dele todinha. Quem rouba, quem recebe propina, quem está fazendo negócio com o cara. Não tem respeito. Se a figura não transmite respeito, ela não é capaz de impor respeito. Governador, o senhor é candidato à presidência da República, apresentou esse interesse em outros lugares e aqui também. Como é que a população olha para o seu discurso, para a sua atuação e consegue diferenciar o senhor, por exemplo, do presidente Lula, que defende as mesmas coisas? Não, por favor. Estou errado? Não, por favor. Vamos dizer, cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. O que eu estou defendendo aqui em Goiás, o que eu estou defendendo no Brasil é pesquisa. Onde estão nossos talentos? Onde é que está essa política? Eu tenho, tá certo, hoje em Goiás, tá certo, o professor lá hoje, que é o melhor centro de inteligência artificial da América Latina, reconhecida pelos americanos. Chama Anderson, professor Anderson. É uma cabeça fora de série e que está fazendo algo assim, que está revolucionando. Trabalha onde, rapidinho? Na Universidade Federal de Goiás e também com parceria com o governo. É professor lá? Hã? É professor lá? Professor da Universidade Federal. Continue, por favor. Universidade Federal de Goiás, tá certo? É uma cabeça privilegiada. Avançou muito. Eu tenho, tá certo, um trabalho feito junto a todas as minhas crianças hoje, com laboratórios de física, química, biologia, hora triplicada de horário de matemática e português, tá certo? Então, quando eu cheguei ao governo, média, primeiro lugar no IDEB, uma criança no primeiro lugar do IDEB, você sabe quanto é que é a nota dela? Do colégio dele? 4,87. Você, quando estudava, você chegasse com um boletim com 4,87 na sua casa, você tinha direito a fim de semana, você tinha direito a alguma coisa? Quer dizer, menos de 7,5 era ruim. Era admitido na sua casa. Não. Ir para o colégio tirar 4,87. Então, você vê hoje que nós resgatamos a escola pública, tá certo? Eu me formei em universidade pública, da melhor medicina que tinha. Não é esse negócio de fazer faculdade de medicina irresponsavelmente, como um verdadeiro mercantilismo, um cidadão analfabeto não sai dali, não sabe examinar um paciente, fazer uma anamnese com um paciente. Isso é lindo. Eu dou a todos os meus alunos do ensino médio em Goiás R$111 por mês. Sabia? E que eu fui o segundo estado no Brasil agora que menos teve evasão escolar. Menos teve evasão escolar. Quanto é que a faixa Porque se não der nada, não chega na escola. De 16 anos até agora. Tá não certo? pega ônibus. E o governo federal está copiando o meu modelo. Está lançando aí agora uma poupança para o aluno, para não sair da sala de aula. Uma manutenção, né? Então, o que tem? Nos laboratórios meus hoje, eu gastei hoje, tá certo? Reformando meus colégios, todas as coisas mais lindas do mundo, ar-condicionado, refeitório digno, comida e alimentação boa, professor sendo recuperado. 70% das nossas crianças são analfabetas no segundo ano do ensino fundamental. Analfabetas no segundo ano do ensino fundamental. Agora, isso tudo ou você corrige agora, ou senão você não controla mais. Você vai ter uma criança que não tem condições de chegar à universidade e ter um falso positivo, ter um diploma e não saber operar um paciente. O cidadão hoje ele não acredita na educação. Por quê? Porque a educação é de péssima qualidade. Você vai lá para dentro, uma sala caindo nos pedaços, um banheiro, um muquifo que está ali, tá certo? Uma refeição das piores. O cidadão vai lá, não está aprendendo nada, aquela coisa cansativa, não tem uma aula experimental de física, de química, biologia, de informática, de nada. A todos os meus alunos do ensino médio, eu entreguei um Chromebook da Google. Eu estou implantando agora o Wi-Fi 6 da Huawei em todos os meus colégios. Wi-Fi 6. O senhor adora a China, hein? Hã? O senhor adora a China. Eu? Do que eu vi em termos de desenvolvimento? Olha, ninguém acompanha hoje o que eles estão fazendo hoje. Eu fiquei impressionado, sabe por quê? Porque eu acredito na ciência, eu acredito em pesquisa. Se nós somos o primeiro lugar no mundo hoje em agropecuária, é porque nós tivemos cabeça no Brasil que fizeram com que a agricultura e a pecuária tropical, que só tinha influência dos europeus e dos americanos, que nós construímos dentro da Embrapa as maiores lideranças do ponto de vista técnicas de desenvolver cultivares os mais variados para poder atender todas as condições climáticas que nós temos hoje.
Você imaginar no meu Cerrado de Goiás hoje, nós batendo no Paraná de produção? Como é que pode? Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, tudo isso. O senhor pretende levar esse discurso adiante? Porque isso, por exemplo, não tem nada a ver com bolsonarismo, não tem nada a ver com liberalismo brasileira. Eu estou junto, mas isso que você está dizendo... O senhor pode odiar o que eu vou falar, mas isso que o senhor está dizendo tem mais a ver com o Lula do que com o Bolsonaro. Não. Me permita uma... Mas é uma questão teórica. Você vê o Lula agora destruindo a reforma trabalhista do Michel Temer. Não aconteceu nada. O Caiado, seja franco, não aconteceu nada. De Deus. Ficou tudo igual. Como é que você vê lá, o cidadão agora não pode trabalhar sábado, domingo, tem que ir no sindicato. Já caiu, já desistiram. Não está falando nada. Sem observar aspectos práticos, o que o senhor acha, que o senhor pensa que é de direita? Total liberdade de pesquisa, ciência, liberdade de mercado, direito de propriedade, tudo isso é conceito liberal. Ora, eu agora mesmo estava fazendo. Pessoal, mas tudo enquadrado pelo Estado. O direito de propriedade é reconhecido pelo Estado. Direito de propriedade não é enquadrado pelo Estado. O que eu não tolero é você querer engessar uma economia brasileira para levantar um tal de um IVA num Brasil continental desse nosso. Eu não entendo uma coisa dessa. Mas esse IVA foi o IVA possível com o Congresso que está aí. Como? Foi o IVA possível com o Congresso que está aí. Pois é. Porque esse governo... o governo não tem... Nem é uma defesa do governo, é uma questão objetiva. O que foi que deteriorou o Congresso Nacional? É que toda votação polêmica, o Executivo confundiu os sinais. Aí eu preciso aprovar a reeleição. Então vamos dar aqui concessão de rádio, televisão, e eu fui contra, 97. Eu preciso fazer não sei o quê. Vamos dar mais isso, vamos dar mais aquilo, vamos dar mais aquilo outro. Vamos comprar o Congresso. Aí o Congresso chegou um dia e falou, já que vai comprar, então peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou meter um impositivo agora, tá certo? Que independente como eu votar ou não, o Executivo não vai meter mais a colher de pau aqui. Se o senhor for presidente, vai ser nesse Congresso. É isso que é. Mas só que você tem que entender uma coisa só, eu sou governador, tá certo? E eu sei exatamente como as coisas devem ser aplicadas. No meu estado é 1,2% e 70% das impositivas vão para a saúde e para a educação. Então eu tenho política de governo. Lá em Goiás você tem política de governo. Como a sua postulação, eu acho, tem mais a ver com o governo Lula do que com o governo Bolsonaro, você pode rir à vontade, mas tem. Eu estou falando do ponto de vista da economia estrutural, das escolhas. Só do ponto de vista ideológico, não só do ponto de vista de execução. Isso tudo que o senhor falou de China, não sei o quê, ok, tá certo. Eu estou impressionado com isso. É isso mesmo. Você acha que a direita entende o que você está falando? Essa direita que está aí. Não estou falando direita liberal. Ele é direita com o povo e com o cérebro. A direita, eu estou falando de direita que está aí. Aquela direita que foi para a rua encher seu saco com a devida vênia, porque o senhor defendia distanciamento social e vacina. Olha, você sabe que eu acho que as pessoas vão refletir um pouco mais sobre esse momento do Brasil. Tá certo? E principalmente a elite brasileira vai ter que ter mais responsabilidade, com segurança, com talentos, com a inteligência, com a educação, mas não de discurso. Não de discurso, mas de responsabilidade. Tá certo? De responsabilidade. O que eu quero chegar? Eu quero chegar naquilo ali. Aquilo que eu quero, a minha meta é aquela. Então, quando eu vejo as pessoas num nível de educação que beira ao analfabetismo, eu não posso imaginar que um país vai dar para frente. Não tem como. A política social, esse negócio de cashback, gente, pelo amor de Deus, não tem lógica uma coisa dela no Brasil de hoje. Não tem cabimento uma coisa dela. Você vê, os Estados Unidos, cada estado lá tem um IVA, ele que define. O imposto, sou pessoa jurídica, ele que define cada estado. Imposto, sou pessoa física, ele que define. Se nós não copiamos o modelo americano, por que nós temos que ter um IVA que é uma françazinha que é pouco maior do que o Goiás? O senhor acha que essa reforma piora o que tem? Muito, mas e muito. É aquela teoria. Aí eu vou voltar na minha medicina, meu velho professor Nova Monteiro. Olha, dizer a vocês uma coisa, meus alunos. Operar no papel é uma maravilha. O paciente não sangra, não infecta, não vai para a UTI, não tem complicação, não tem intercorrência e sai bonito do pós-operatório. Então isso é exatamente teórico. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você fazer na sua casa usando apenas o seu celular de 2 a 5 mil reais. Não tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, será investir dinheiro, perder dinheiro, nada disso.
Tem uma aula totalmente gratuita. Assista a aula para você entender como é que você vai fazer isso na sua casa, usando o seu celular conectado à internet. Você pode fazer, você é capaz de fazer. Se você trabalha fichado, recebe um salário, eu garanto para você que se você implementar o que está ensinando naquela aula ali, aquele passo a passo, você é capaz de fazer mensalmente de 2 a 5 mil reais aqui na plataforma do YouTube. Então, se você disser, mas eu não sei como é que utiliza a internet, eu não sei como é esse passo a passo, é produzir conteúdos aqui no YouTube e você monetizar um canal e receber do YouTube mensalmente de 2 a 5 mil reais ou até mais. Vai depender de quê? Do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação e da aplicação. Eu não vim aqui prometer para você que se você assistir a aula, mais tarde você está ganhando, amanhã você está ganhando, ou você vai ser multimilionário, nada disso. E será que eu vou conseguir ser um multimilionário aqui no Brasil? Eu não estou prometendo isso não, meus irmãos. Eu estou prometendo algo que eu faço e que eu faturo e que hoje eu vivo da internet e você pode viver também. Se você quiser, clica no link no primeiro comentário fixado, entenda como é, implemente na sua vida que eu tenho certeza que você vai colher os resultados daquilo que você estudar e implementar na sua vida. Clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição, a aula é totalmente gratuita, tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, o Ronaldo Caiado é sensacional, sinceramente. Eu estava olhando as pesquisas, a pesquisa mostra aí que ele tem 2%, 2, alguma coisa por cento. É baixo, eu sei, porque ele não é conhecido. Os dois nomes mais fortes aqui no Brasil, como o Brasil está polarizado, se chama Bolsonaro e Lula. E nessa última pesquisa que eu vi essa semana, o Bolsonaro está ganhando do Lula e com certeza se o Bolsonaro tiver condição de disputar, com certeza está ganho. Isso não é novidade. Mas as condições, pelo judiciário, como nós estamos vendo, as condições dele reverter essa situação é meio complicado e é meio difícil, infelizmente. Mas se caso o Bolsonaro não saia candidato, ele vai lançar um candidato, com certeza. Provavelmente esse candidato seja a esposa dele, a Michele Bolsonaro. Alguns cogitam o Tarcísio, que é um fiel amigo dele, mas Tarcísio quer mais disputar o governo, porque é vitória garantida, com certeza. Mas saindo um pouco do nome de Bolsonaro, falando-se da centro-direita, com relação a governador que tenha resultado, tá aí o Caiado, sinceramente. Mas não é um bom nome, sim, meu filho, mas vai comparar ele com o Lula. Não tem nada a ver. O Caiado tem uma posição totalmente diferente do Lula. Você vê que o Reinaldo Azevedo quis ali, de alguma maneira, costurar, juntar. É porque você parece como se dissesse, Ronaldo Caiado, se converte logo para a esquerda. Era bem dizer isso que o Reinaldo queria que o Ronaldo Caiado fizesse. O Ronaldo Caiado disse, não, eu e Lula não tem nada a ver. Quando ele fala da China, ele fala do desenvolvimento. Ele não fala da questão da ideologia, não, porque com relação à ideologia da China, nós somos totalmente contrários. Agora, com relação ao desenvolvimento, se o Brasil tivesse metade do que a China tem, nós estaríamos no primeiro mundo. A China está muito desenvolvida, lógico, não tem nem comparação. O Brasil, uma potência dessa, mas infelizmente está atrasado em tudo. Só a agropecuária, só a agricultura é que faz o Brasil ter algum destaque no mundo. Fora isso, o Brasil é destaque no quê? Tecnologia em nada. Nada de tecnologia, nada de infraestrutura. Infelizmente, essa é a vergonha do Brasil. Agora, por quê? Porque não temos governantes, porque não tem um presidente, porque não tem uma autoridade aqui no nosso país que coloque o nosso Brasil em um patamar mais elevado. Mas veja só a visão de Ronaldo Caiado, é uma visão aberta, é uma visão de uma pessoa que pensa de fato, não sei do coração dele, mas é uma pessoa que pensa de fato em querer colocar o Brasil em outro patamar. O exemplo disso é o estado de Goiás. Ele citou vários exemplos aí, segurança pública, educação, saúde. Então, se ele conseguiu fazer isso no estado dele, por que não poderia implementar isso no Brasil? É claro que o Supremo, o Senado e a Câmara dos Deputados às vezes são uma barreira aqui no Brasil. Infelizmente, às vezes se torna uma barreira e às vezes é uma barreira para que o erro não aconteça. Mas às vezes é uma barreira para que o bem também não aconteça, infelizmente.
Porque existe ali pessoas que não estão interessadas no Brasil, tanto no Senado, como na Câmara, como no Judiciário. Não estão interessadas no desenvolvimento do Brasil. Então, tem coisas que não acrescentam em nada para a nossa vida. Eles vão lá e votam. Aí tem coisas que é benéfica para o Brasil. Eles vão e não votam. Infelizmente, essa é a realidade. Presos que era para estar na cadeia, o Supremo vai lá, dá uma canetada e solta. Pessoas que cumpriram pena que já era para estar em casa, não. Tá lá na cadeia ainda. Exemplo disso, alguns, né, aí do 8 de janeiro. O vândalo tem que pagar pelo que fez, mas infelizmente tem pessoas lá que vão pagar a pena de 14, 16, 18 anos. Então, é a situação do Brasil. É triste, é lamentável, é vergonhoso, mas fazer o quê, né? Então, falando-se do Brasil, tá um bom nome aí. Se Bolsonaro conseguir, ou então indicar um nome forte para disputar com Lula, com certeza nós vamos votar nele. Mas eu não descarto a possibilidade de votar no Ronaldo Caiado, que na minha opinião é um bom nome, é um bom governador. Ah, mas ele vai precisar do apoio do centro. Quem é que não vai precisar nessa disputa? Se a esquerda, veja, tanto a esquerda como a direita precisa do centro. Infelizmente o centro é mais forte do que a esquerda do que a direita. Por incrível que pareça. Não existe só dois lados, existe 3 lados aqui no Brasil. Esquerda, direita e centro. Se a direita quiser ganhar em 2026, o centro-direita vai ter que estar com ele. Então se a direita descartar o centro e dizer, não, nós vamos lutar independente, a esquerda vai pegar esse centro e vai ganhar as eleições. Só funciona assim, essa é a triste realidade. É igual na Câmara dos Deputados. A esquerda não tem força para aprovar um projeto, mas se eles pegar o centro, eles têm força. Mesma coisa é a direita. A direita não tem força para barrar um projeto. Mas se eles pegar o centro, eles têm força. Então o centro, não tem como dizer um governador, um presidente vai ser independente para fazer o que quer, não. Ele precisa do centro. Infelizmente, nesse centro tem nomes ali que precisa-se deles. O Kassab, tem o Arthur, um outro nome, né? O Arthur Lira, aquele povo todo, aqueles cabeças lá os caciques, como são conhecidos no mundo político. Então essa é a realidade. Então eu quis trazer esse vídeo do Ronaldo Caiado, forte nome, e é um exemplo do que pode fazer aqui no Brasil. Esse Reinaldo Azevedo, eu só trouxe esse vídeo com ele por causa do Ronaldo Caiado, porque para mim o Reinaldo Azevedo é um esquerdista, como ele mesmo disse, é um comunista, e é verdade, é um comunista. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.